A graça e a paz da parte do Senhor. E é isso aí, é na direção do Espírito Santo de Deus que vamos aí com mais uma reflexão diária. Vamos ler aqui o texto que encontra-se no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que nos diz da seguinte forma: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Né? Então preste bem atenção nessa última parte. Cada um veja como edifica. Então a palavra de Deus está falando aí acerca do ensinamento, né? Acerca daquilo que é pregado, que é anunciado, porque o que realmente se faz tendo Jesus como fundamento, né, como base, como principal fundamento, certamente que é o ensinamento, ou são os ensinamentos, né? Então nós devemos saber como nós edificamos, como nós construímos, né, nessa base, nesse fundamento como é Jesus, ou nesse fundamento que é Jesus, né? Ou seja, como deve ser pregada a palavra de Deus, anunciado a palavra de Deus, né? É com cuidado, né? Porque o apóstolo Paulo diz aí, olha, lancei o fundamento como prudente construtor, né? Ou seja, tem que ser pregado, anunciado, né, com prudência, com carinho, com cuidado e com amor, né? E por falar nisso, por falar em ensinamento, eu digo para você, olha, até mesmo dentro da nossa própria casa, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, aquilo que a gente ensina para aquele que ainda não conheceu o Senhor Jesus, que não tem um contato, né, uma intimidade com o Senhor Jesus, tudo a gente deve ensinar baseado, né, nesse fundamento que é Jesus, tá? E tudo deve ser feito com cuidado, com cautela. O que é esse cuidado? É o carinho, é o amor, né? Porque não adianta nada, às vezes, você ensinar, né, baseado em Cristo, tendo Cristo como principal fundamento, mas ensinar da forma errada. Eu conheço pais que declaram o seu amor pelos filhos, né? Mas os ensinamentos acabam sendo cheios de juízo, cheios de condenação, cheios de grosserias. Olha, certamente que dessa forma não vai prevalecer, não vai permanecer, porque no versículo 14 diz, olha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Ou seja, se tudo aquilo que você ensinou, se toda a palavra que você pregou, tendo como fundamento Jesus, né? Se permaneceu esta obra, você receberá galardão, tá? Nós devemos entender o seguinte, que nem sempre quando nós pregamos e anunciamos ao Senhor Jesus, dependendo da forma que nós pregamos, olha, acaba não tendo um bom resultado, sabe? Porque toda esta obra, ela será provada como pelo fogo. Diz aí no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus. Contudo, versículo 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, né? Ou seja, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente anuncia, certamente que será provado pelo fogo. E a palavra pega aí três elementos, os três primeiros elementos aí, né? O apóstolo Paulo coloca aí no versículo 12. O ouro, a prata e pedras preciosas. Esses aí são resistentes ao fogo, né? Agora os demais, madeira e feno e a palha, certamente que não são resistentes ao fogo. Então esse não permanecerá. Então preste muita atenção de como você prega, como você anuncia a palavra, como você ensina dentro da sua casa, como você ensina na igreja, como você ensina os seus discípulos, porque aquilo que você ensina tem que ser ensinado com amor, com carinho. Esta é a prudência que o apóstolo Paulo fala e anuncia. Sendo assim, essa obra vai resistir ao fogo, vai permanecer e você receberá o galardão. Amém? Vamos orar? Altíssimo Deus, maravilhoso Pai,
Graças te dou, Deus, por esse momento precioso, maravilhoso, Pai querido, que o Senhor nos coloca diante dessa palavra que é poderosa, Senhor. Pai, toca em cada vida, desperta cada coração, Pai querido, desses, ó Deus, que tem a responsabilidade de ensinar, meu Deus, não importa onde seja, Pai querido, se for na igreja, Senhor, se for dentro da casa, Pai querido, se for, quem sabe, ó Deus amado, numa sala de aula ou dentro do próprio trabalho, Pai querido, dê a essa pessoa a sabedoria, Pai querido, de edificar, ou seja, de ensinar com prudência, com cautela e com amor, acima de tudo, Pai. E assim, Deus, no nome de Jesus, que as mais ricas bênçãos do Senhor repousem sobre esta vida, Pai amado, e que ela seja grandemente abençoada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Amém?